Fala galera do quarto ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez você vai pegar o seu livro 2, porque vamos iniciar o capítulo 6. Então se prepara, pega o seu caderno, que a gente vai utilizar o caderno, pega o seu livro, seu marca-texto, seu lápis, porque a gente vai, como sempre, grifar algumas partes do nosso texto, escrever algumas coisas no nosso caderno. Tá bom? Então, se você não fez isso ainda, pausa o vídeo e se prepara para essa aula. Então vamos lá. No nosso capítulo 6, o título do capítulo 6 é o seguinte: A formação da população brasileira. Nos últimos capítulos de geografia, a gente estudou como surgiu a população brasileira, né? Como foi a chegada dos portugueses aqui, encontraram a população indígena. A gente viu que os portugueses acabaram escravizando os negros trazidos da África. E a gente vai estudar como esses diferentes povos, né, indígenas, portugueses, os africanos, como eles formaram a população brasileira. Mas quando a gente fala de população, a gente precisa definir o que é população e fazer algumas perguntinhas sobre isso. Por quê? A população, dependendo da matéria que você está estudando, a área que você está estudando, ela vai ter definições diferentes. Por exemplo, na geografia, o que é população? Conjunto de pessoas que vivem em um determinado território. Na geografia você pode escrever isso. Então essa parte aqui você vai pausar o vídeo e vai copiar isso aqui. Na geografia eu vou falar que população, então, é um conjunto de pessoas que vai viver naquele território. E eu posso dividir, eu posso falar a população brasileira de forma geral, mas eu posso falar também a população do município de Iguaçuí, a população do estado do Espírito Santo. Eu vou estar falando de acordo com o território que eu quero estudar, né? Se eu estiver falando de um município, é a população daquele município. Mas a população também tem algumas outras definições. Por exemplo, na biologia, população vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não tem só a população de pessoas, a gente tem a população de todos os seres vivos. Então, o que é população na biologia? É determinada espécie, é a quantidade de indivíduos de determinada espécie que vivem em um determinado local. Então, na biologia, a gente não vai falar não só de pessoas, a gente vai falar de população em todos os seres vivos. Por exemplo, a população de pássaros que vivem em determinada região. Aí a gente pode definir ainda mais a espécie, a população de onças que vivem em determinada parte do Pantanal. Isso aí a gente está falando de população. Então a população ela vai ter definições diferentes. Na geografia, que é o que a gente está estudando agora, é o conjunto de pessoas que vai viver em determinado território. Tá legal? Então a gente não pode confundir. Quando você falar, população de insetos, ou seja, quando eu estiver falando de população de insetos, eu tenho que saber qual é a espécie exata daquele inseto. Qual é a espécie exata daquele animal ou daquele ser vivo, ok? Mas agora, deixa que essa parte da biologia, a gente vai ver um pouquinho mais lá em ciências, mais para frente. Por enquanto, a gente vai ficar falando de população na geografia. E quando a gente fala de população, a gente tem que responder 3 perguntas. Olha o que eu escrevi. 3 perguntas importantes devem ser feitas quando estudamos sobre determinada população. 3 perguntas. Para a gente estudar determinada população, no caso a população brasileira que a gente vai estudar, a gente tem que responder essas 3 perguntas. Primeiro, qual é o tamanho? Qual é o tamanho da população brasileira? E é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Será que a população brasileira, eu posso dizer que o Brasil é um país populoso? Será que eu posso dizer isso? Como ela se formou? A formação da população brasileira a gente já estudou. A gente viu
que anteriormente o que era o território brasileiro era só ocupado por índios, e depois chegou os portugueses em 1500 e começou a colonizar o Brasil. Ela se formou dessa forma, né? Quais são as suas influências culturais? E é isso que a gente também vai estudar, não só no capítulo 6, mas no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9. A gente vai falar muito sobre isso, sobre as influências de várias culturas aqui no Brasil. A influência dos indígenas, a influência da população que veio da África, os negros, a população até de outros países da Europa, não só os portugueses. E é justamente isso que a gente vai falar, ok? Então vamos continuar. Voltando para o nosso início do nosso capítulo 6, ele traz inicialmente uma música, Sob o Mesmo Céu. Quer ver? A população brasileira se formou a partir da influência cultural de vários povos. Porém, antes da chegada dos portugueses e de outros povos, já existiam habitantes em nosso país. Leia a seguir um trecho da canção Sob o Mesmo Céu e descubra quais povos originaram a população brasileira. Eu vou colocar um pedacinho só dessa música para a gente acompanhar no nosso livro. Quer ver? Deixa eu... Ouvindo aí? Vamos aqui para a gente acompanhar. Aí você vai acompanhar aqui na letra só para a gente poder interpretar esse texto e continuar o nosso capítulo. Sob o mesmo céu, Aí vamos acompanhar. cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, Tem pedaços que não vai ter, quer meu ver? coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira. Só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus. A gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da megalópole, vem do Pantanal. A gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta. A gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente vem do rap da favela, a gente vem do centro e da periferia. A gente vem da maré, da palafita. Eu vou deixar aqui o link dessa música. É um cantor chamado Lenine. Aí vocês pesquisem e vê a música, é muito legal, a letra toda. Aqui no livro eu só trouxe um pedacinho para a gente poder refletir sobre essa letra. Aí o que ele fala? A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, a gente vem do batuque negro. Três frases importantes aqui. Aí eu faço a primeira pergunta para vocês. Quais povos deram origem à população brasileira? Quando a gente estudou sobre a população brasileira, existiram 3 povos inicialmente, como fala até a canção da música, que foi a origem da população brasileira. Hoje a gente vai ter cultura italiana aqui no Brasil, a gente vai ter cultura chinesa, mas inicialmente nós tivemos 3 povos diferentes, que são quem? Na primeira frase, do tambor do índio, foram os próprios índios. A gente vem de Portugal, os portugueses que chegaram, colonizaram o Brasil, e vem do batuque negro, que foram os negros que foram trazidos da África, que infelizmente foram escravizados. Ok? Essa história, quando a gente for estudar melhor
sobre escravidão, sobre os escravos. A gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, tá? No capítulo mais para frente, a gente fala um pouco da cultura negra e a gente vai falar sobre esse assunto. Mas os portugueses precisavam trazer os negros para escravizar os negros. Eles tentaram escravizar os índios e não conseguiram, que os índios conseguiam escapar, conheciam toda a mata e não conseguiam escravizar, né? E esse assunto a gente vai conhecendo mais para frente. Mas a primeira pergunta que a gente responde aqui nesse Trocando Ideias é a seguinte: quais os povos que deram origem? Os índios, os negros e os portugueses, tá? Agora outra pergunta: quais são as influências desses povos na população brasileira atual? Essa pergunta a gente pode não responder de imediato, mas a gente vai construir essa resposta ao longo do estudo do capítulo 6, do capítulo 7, até do capítulo 8. Tá? Que a gente vai falar muito da influência, só que você já pode pesquisar várias coisas aí, pode pensar em várias coisas. A influência do índio, a gente vai descobrir através dos videozinhos que eu separei para uma próxima aula, um monte de coisa que a gente faz hoje, que é uma influência cultural, por exemplo, dos povos indígenas, e a gente nem sabe. E a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas, tá? Então eu separei esse slidezinho aqui pra gente, ó, presta atenção. Inicialmente, a diversidade da população brasileira é o resultado da influência de muitos povos, tá? Mas inicialmente a gente tem os africanos, os portugueses e os indígenas, ok? Lê comigo aqui, ó. A formação da população brasileira. Agora eu peço que vocês acompanhem esse textozinho aqui, ó. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, podemos destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Que quem são eles? Os indígenas, os portugueses e os africanos. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base de nossa cultura. E aqui embaixo a gente tem algumas pinturas representando essas 3 culturas, né? A caça à onda, aí vem aqui o nome do pintor, a outra pintura com o título Um Jantar Brasileiro e uma outra pintura Jogar Capoeira. Aí a gente vai estudar bastante sobre isso, sobre essas 3 culturas, ok? Voltando para o nosso livro. Ainda a gente não respondeu a pergunta, uma das perguntas sobre quando a gente fala de população, que é a primeira pergunta, ó, qual o seu tamanho? Quando a gente fala da população brasileira, qual o seu tamanho? E é justamente a página 84 que a gente vai começar a entender sobre isso. Vamos lá, vamos ler essa página 84, que ela é pequenininha, ó. Todos os dias, quando você sai de casa para ir à escola, você vê muitas pessoas andando pelas ruas, não é mesmo? No caso, não agora na pandemia, né? Infelizmente, a nossa aula está sendo online. Mas a gente sabe que acontece isso. O conjunto dessas pessoas e de todas as outras que vivem no território brasileiro formam a população do nosso país. Vamos grifar essa frase? O conjunto dessas pessoas e de todas as outras que vivem no território brasileiro formam a população do nosso país. Grifa aí, não se perde, tá? Página 84. Para estudar uma população, é preciso fazer algumas perguntas como: qual o seu tamanho? Como ela se formou? Quais são as suas influências culturais? Que são as perguntas que eu falei agora no slide. Em 2019, a população brasileira era de aproximadamente 210 milhões de habitantes, distribuídos nos estados, municípios e Distrito Federal. Isso aqui a gente não pode ter dúvida, porque a gente já estudou. Por isso, podemos dizer que o Brasil é um país populoso, pois é composto por um número grande de pessoas. Grife essa frase aqui, ó. O Brasil é um país populoso, pois é composto por um número grande de pessoas. Grifa essa frase,
ok? Agora vamos ler aqui embaixo, antes de analisar esse gráfico aqui, esse mapa. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Com uma população tão grande, os habitantes do Brasil apresentam uma rica diversidade de características culturais e físicas, como a estatura, cor, pele, tipo de cabelo. Vamos grifar essa outra frase também, ó. Com uma população tão grande, pode grifar tudo isso aqui até o final. Os habitantes do Brasil apresentam uma rica diversidade de características culturais e físicas. Pode grifar todo esse texto. Quando a gente fala da população brasileira, ela realmente é uma população populosa. Preste atenção, eu tenho esse site aqui, que é o site do IBGE. Lembra que a gente fala muito do IBGE? Nesse site aqui, eu posso clicar em qualquer país do mundo, ó, qualquer país do mundo. Aí se eu clicar aqui, por exemplo, no Brasil, olha algumas informações que eles trazem, que o site traz para a gente. Ó. Ele traz aqui sobre a extensão territorial do Brasil, o idioma, a localização e a moeda, que é o real. Mas tem algumas outras informações aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui no ano de 2019, aqui traz mais atual ainda, né? No livro fala que é 210 milhões, aqui no site do IBGE fala 211 milhões, né? E mais uns quebradinhos de pessoas. Mas o importante é saber que de vários e vários países que tem, de mais de 200 países que nós temos, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Só vai perder para a Índia, para a China, para a Índia, para o Paquistão. São os países que vão estar na frente do Brasil, né? A Indonésia. E o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, tá? No livro de vocês mostra também falando sobre isso, ó. Em primeiro lugar, ele traz a China. A China é muita gente, muita gente. E, ó, se você analisar, o Brasil e a China parecem aqui, o Brasil o 5º e a China aqui em primeiro. Olhando assim, mais ou menos, parece que eles têm o espaço territorial, o tamanho territorial muito parecido. Só que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. E o Brasil tem 210, 211 milhões. Então eu posso dizer que a China é 10 vezes mais populosa que o Brasil, até mais do que isso, né? Então a China tem muita gente. Mas analisando esse mapa aqui, a gente vai ver que o Brasil sim é um país populoso, isso eu posso dizer. Agora, se eu for analisar como é a distribuição dessa população no Brasil, aí já é uma outra história. Olha essa imagem aqui que eu tenho para vocês. Ó. Aqui vem falando sobre densidade populacional. Densidade populacional é um assunto que a gente vai estudar no 5º ano. Mas o que é isso? É a quantidade de pessoas dividido pela área daquele local. Aí a gente tem aqui muita gente vivendo. Ó, quanto mais escuro for aqui nessa imagem, mais escuro for, maior é a quantidade de pessoas que vivem naquele local. Repara que, mesmo o Brasil sendo um país muito populoso, a maior concentração de pessoas vai estar nessa região aqui, ó, principalmente a região litorânea. A gente tem aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro, e essa região aqui, região do litoral, é a região com maior concentração de pessoas. Quando vai chegando aqui para trás, aqui lá para o Amazonas, a população vai ficando muito menor. E isso aqui tem influência, e é influenciado pela origem do Brasil, da colonização do Brasil. Com a chegada dos portugueses, eles chegaram primeiramente aonde? No litoral. O litoral começou a ser povoado, essa região do litoral que a gente vai ter muito trabalho, muita gente vai ficar nessa região. Depois, com o tempo, que eles começaram a entrar mais para dentro do Brasil, né? Então a gente entende o quê? O Brasil é uma população, é um país muito populoso, e só que essa população não vai estar
dividido pelo território brasileiro de forma igual, não. A gente vai ter uma concentração muito maior na região perto das praias, né? Na região litoral ou litorânea. Beleza? Aí a gente começa a estudar aqui sobre os brasileiros e esses três povos iniciais. Então a gente só vai fazer uma leitura e grifar, deixar para a próxima aula que a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, quem são os brasileiros? A diversidade da população brasileira é resultado da influência de muitos povos, como os indígenas, os portugueses e os africanos. Vamos grifar essas duas primeiras linhas aqui, até africanos? Tem que acompanhar, tá? Grifa essas duas primeiras linhas. Ao longo do tempo, vou continuar lendo. Esses povos habitaram as terras que atualmente fazem parte do território brasileiro e ajudaram a construir o nosso país. Vamos conhecer mais sobre eles? Os indígenas, portugueses e africanos. Os indígenas foram os primeiros povos a habitar as terras que hoje fazem parte do Brasil. Acredita-se que milhões de indígenas viviam no território brasileiro, principalmente no litoral, antes da chegada dos portugueses. A gente vai ver, quando a gente estudar o capítulo 7, mais precisamente o capítulo 7, a gente vai falar um pouco mais da cultura indígena. Então lá que a gente vai conhecer, vai ver através de um videozinho, muita coisa sobre os indígenas, ok? Aqui é só aquela introdução. A mesma coisa dos portugueses e sobre os africanos. A partir de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e iniciaram o processo de ocupação e exploração dos recursos naturais. Com o passar do tempo, nasceram brasileiros descendentes de indígenas e portugueses. É claro, é assim que inicialmente a gente tem essa grande mistura dos povos do Brasil. Chegaram os portugueses e começaram ali os portugueses, os indígenas, a conviverem, e daí pode ter surgido, sei lá, um português pode ter casado, eles podem ter casado, podem ter gerado filhos, podem não, né? Geraram filhos e nasceram brasileiros descendentes de indígenas e portugueses, né? Assim também como os de africanos. Milhões de africanos escravizados foram trazidos ao Brasil. Inicialmente, a presença deles se deu de forma mais intensa no litoral, como a dos indígenas, principalmente em terras que hoje pertencem aos estados da Bahia e do Pernambuco. Os africanos também contribuíram para a formação da população brasileira, assim como os indígenas e os portugueses. Então, galera, aqui nessa primeira parte da aula, a gente entendeu o seguinte: a gente viu que o Brasil é um país muito populoso, que a gente tem, ele é o país, é o quinto maior país do mundo, de todos os países ele é o quinto maior país do mundo, e a gente viu que as primeiras influências culturais, os primeiros povos que tiveram aqui no nosso Brasil foram os indígenas, os portugueses e os africanos, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças e semelhanças entre os brasileiros e depois, no capítulo 7, a gente começa a falar detalhadamente sobre a cultura de cada um, tá bom? A atividade para casa, vocês vão fazer a atividade da página 86. Aí nessa 86 tem a número 2 aqui, ó. Realize uma pesquisa sobre a população do seu estado. Aí você vai pesquisar. Eu sugiro, tem muita coisa no site do IBGE. Você pode pesquisar sobre o estado do Espírito Santo, sobre a população, a quantidade de pessoas do estado do Espírito Santo. Vocês podem pesquisar sobre a cultura também, pode pesquisar sobre como é a natureza no estado do Espírito Santo, qual tipo o que eles plantam, se tem esse tipo de cultura, ok? Então vocês vão responder essa pergunta da nossa página 86, tá? Então para casa vai ficar só essas duas atividades, essa número 1 e a número 2, ok? Beleza? Essa atividade vocês vão precisar me enviar.
Então, eu quero que vocês enviem uma foto da página 86 para o meu WhatsApp, ok? A próxima aula vai ser a parte 2 e depois a atividade de correção. Então, vocês têm até a próxima aula para vocês responderem essa atividade aqui, beleza? Tá legal? Então, gente, por hoje é só. A gente fez só uma introduçãozinha desse capítulo 6. Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!